Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio no qual a gente entrevista empresários e hoje estou aqui com um cara show de bola, Dr. Jefferson, brotherzão aí que eu conheci na célula Sacerdotes. E eu vim aqui hoje bater um papo com ele para conhecer um pouquinho do negócio dele, da história. Acredito que esse bate-papo vai poder nos inspirar muito porque é um cara guerreiro, batalhador. E eu vim aqui nesse lugar chique, no escritório dele, para poder conhecer um pouquinho da história dele. Doutor Jefferson, obrigado aí. É um prazerão. Satisfação por poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho da sua história. Dê um alô aí para a turma aí. E aí, Cris, eu agradeço a oportunidade. Pessoal, boa tarde. Foi um prazer imenso, né? A gente se conhecer aquele dia. Sim. As energias bateram ali, a gente, mesmos propósitos. Verdade. A advocacia é um ramo bem complexo hoje, né? E eu falo para os meus clientes, até mesmo para os amigos, familiares, que é uma área que a gente precisa sempre de uma pessoa de confiança, né? Então, quando eu escolhi fazer direito, para então ser advogado, eu me espelhava muito em uma carreira policial. Só que aí a vida foi passando, né? Os sonhos foram mudando, adequações, e aí veio a ideia de seguir o ramo da advocacia. De lá para cá, estudando de forma constante, né? Até mesmo para abdicar e adquirir conhecimento. E aí, uma área que eu gosto muito, né? Uma profissão assim muito renomada. E as pessoas que precisam e acompanham o meu trabalho sabem o quanto eu gosto do que eu faço, né? Eu faço além de forma técnica, eu tento sempre atuar também com empatia, com respeito, transparência, que é o que é realmente basilar hoje em qualquer ramo de negócio. Legal, show de bola. O Dr. Jefferson Oliveira, ele é especialista na área empresarial, né? Voltado para a área trabalhista e previdenciária. Isso. Hoje eu sou pós-graduando em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e o Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC. Legal. É interessante a gente buscar esse conhecimento especializado, até mesmo para poder atender os nossos clientes com excelência. Sim. E hoje acaba que é necessário, né? O mercado de trabalho está sempre competitivo e para que a gente consiga sustentar uma boa atuação, o conhecimento ele é, sem sombra de dúvidas, essencial. Show de bola. Então, que bacana, né? Você contou aí que a sua intenção no início em formar em Direito era seguir a carreira da polícia, né? Que hoje em dia é necessário, é fundamental para prestar concursos, né? Ter cargos ali mais elevados, é necessário ter a formação em Direito. O que fez você mudar essa ideia foi durante o processo de estudo? Foi assim no dia a dia mesmo? Como foi essa mudança assim de rota? Foi, cara. No início, a gente começa pegando uma grade curricular na faculdade muito voltada à seara penal, o direito penal. Muitos usam o termo direito criminal. Sim. Mas na grade curricular da faculdade acadêmica é o direito penal. E aí, acaba que a gente tem muito contato com essas questões. E ali, um jovem ainda, né, sem aquela ideia certeza, né, do que vai seguir, né? E isso. Aí, inicialmente, tinha esse sonho. Só que aí eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, até mesmo como estagiário, e acabou que foi aliando aquele estudo constante de estágio com a vontade de exercer aquela profissão quando finalizasse a faculdade. Então, esse foi o pontapé inicial. Legal. Show de bola, cara. É um desafio hoje, né? Essa área da advocacia. A gente ouve histórias, né? Não sou do nicho, mas hoje acredito eu que tem muitas pessoas, né, formando na advocacia. Teve um boom, né, da faculdade, né? Todo mundo, vou estudar direito. Vou estudar, ou era direito, ou era engenharia. Então hoje acredito que tem muitos profissionais, né, já formados, né? E estão em busca, né, de se posicionar na internet, de se posicionar no mercado. E assim, o que você faz hoje, assim? Porque acredito que seja concorrido, né, esse mercado. Acredito que deve enfrentar desafios com a concorrência. O que você faz hoje que é o seu diferencial? Como que você faz essas prospecções de clientes? Qual que é o seu desafio hoje?
Cara, eu brinco muito que a advocacia é uma selva diária. E quando eu digo isso, eu falo tanto nessa questão de prospecção de cliente, como também na predominância técnica da atividade. A advocacia ela exerce um requisito essencial do advogado, que é a técnica. E isso faz com que você tenha que abdicar muito tempo de estudo, buscar o conhecimento. Sim. E com isso você vai conseguindo, adquirindo ali, com o passar do tempo, autoridade. Então, eu acho que hoje uma questão que vai ser diferencial ante a concorrência, ante as dificuldades do mercado, é basicamente a gente ter em mente que um trabalho bem feito gera retorno. E um trabalho bem feito fideliza de alguma forma. Ou o cliente vai indicar para um amigo, ou para um familiar, e aquilo vai fazendo com que você tenha um avanço, destaque, né? Isso, de forma orgânica. Legal. E tem também o posicionamento digital. Hoje você tem que se posicionar. Hoje a gente tem o Google, inclusive você é especialista, né? Você era melhor do que eu. Sim. A gente tem o Instagram. Então a gente tem que ter um posicionamento orgânico, um posicionamento também digital. Entende? Sim, legal. Ter só o diploma não é o suficiente hoje em dia, Não, né? Você tem que buscar ter essa intimidade, né, com o conhecimento para ter um diferencial no mercado, né? Porque eu acredito que deve, assim como qualquer área, né, deve existir vários profissionais ruins que às vezes tem só ali no papel uma teoria, mas na prática às vezes não exerce, né, um trabalho de excelência. Exato. Muito bacana, meu amigo. E me conta uma coisa, como que é a sua prestação de serviço hoje? Você faz prestação de serviço para empresas e quais são as áreas assim que você mais atua hoje, que você vê que tem grande demanda? Qual que é a sua especialidade, né? A gente falou ali na parte ali um pouco teórica, mas como que você atua hoje nessas áreas que você atua? Hoje a atuação do escritório, né, grande parte do percentual de atuação do escritório vai para trabalhadores, no caso do direito trabalhista, né, como também empresas. A gente faz ali o empresarial trabalhista, onde a gente cuida de todo o sistema diretivo da empresa, a gente cuida de formas de prevenção para não ter ações trabalhistas, a gente faz meio que um compliance. Então, sim. prevenir é melhor do que reparar. Sim, sem dúvida, sempre. Sempre. Então, a gente faz esse trabalho, que é um trabalho muito importante, tanto para trabalhadores quanto para empresas. Sim. Como também atuamos, eu falo que o direito do trabalho ele é muito conjunto com o direito previdenciário, seja por questões de anotações junto à previdência, seja para concessões de benefício, auxílio-doenças. Às vezes a empresa ela tem um trabalhador que sofreu algum tipo de acidente, então a gente tem que dar esse apoio previdenciário. Tem também casos de trabalhadores que nos procuram, que está com um tipo de doença, às vezes não é elencada ao trabalho, é um tipo de doença pessoal, às vezes uma doença que ele desencadeou ao longo da vida e ele precisa de um benefício. Então acaba que a gente elenca o direito do trabalho ao direito previdenciário. Então o escritório hoje ele faz esse tipo de atuação. O empresarial, voltado para a seara trabalhista em empresas, como também o direito do trabalho voltado para atender as demandas do trabalhador. E aí surgem também as questões previdenciárias, aposentadorias, auxílios, questões previdenciárias. Show de bola. Esse assunto, né, é até um pouco polêmico falar, porque o Brasil hoje é considerado o país que tem mais processos trabalhistas, né? Hoje é muita burocracia durante o processo do contratante, que é o empresário, e o prestador de serviço, que é o funcionário, né? E como que você lida com isso? Porque realmente é um assunto muito polêmico, né? A gente fala que para o empreendedor é ruim, porque passa por muito processo de burocracia, e às vezes até para o funcionário também não é bom, porque uma boa parte, né, do seu direito ali de ganhos, de salário, de negociação, às vezes é retido. Como que você lida hoje com esse assunto que é um desafio, assim, tanto para o empresário quanto para o funcionário? Pacificar isso é difícil. Eu falo que é um meio termo ali, porque o empregador ele tem, de certo modo, uma parcela muito alta nessa relação. Manter hoje uma folha de salário de empregados é difícil. Não é fácil. É difícil. E além do que o trabalhador recebe ali líquido, o empregador ele tem que fazer pagamentos, alíquotas de outros valores. Sim. E isso faz com que
fique oneroso a relação empregatícia. Por outro lado, o trabalhador também, muitas das vezes, ele é muito lesado em questões de supressão de direito, a empresa ela não faz o devido pagamento conforme previsto em lei. Então acaba que é um elo difícil, é uma corda mesmo. Sim. Mas ambos os lados sofrem muito. O empregador, quando ele se depara com um processo trabalhista, consequentemente ele tem ali um obstáculo, ele tem um problema financeiro, ou então talvez um risco de ter um problema financeiro. Já o trabalhador, ele dia após dia, ele é a mão de obra braçal que faz a economia da empresa se desenvolver. Então acaba que o trabalhador também se vê numa posição de lesado quando os seus direitos não são cumpridos. Então eu falo que é um desafio. E qual que é a resolução para isso? A empresa tentar seguir tudo conforme previsto em lei, não suprimir nenhum tipo de direito, porque a reparação depois ela é muito mais onerosa. Mais cara. Mais cara. E o trabalhador? O que o trabalhador tem que fazer? O trabalhador tem que buscar trabalhar de forma correta, até mesmo para que a empresa não tenha prejuízos, para que seja realmente ali uma salamanca mesmo, meio termo e tudo, caminho da melhor forma possível. Então essa resposta é difícil. É difícil. Se cada um fizer a sua parte, né, acredito que elimina, né, as possibilidades, né? Claro que não é 100%, mas reduz as possibilidades de ter algum problema futuro, né? Isso é um desafio muito grande. Hoje o advogado não é simplesmente um advogado, né? Ele é um empreendedor, ele é um empresário também, porque você tem sua estrutura, seu escritório, tem seus custos, né? Tem a sua cartela de clientes com contratos. Qual é o seu maior desafio hoje como um empresário, né? Um advogado empresário? Porque hoje você é autônomo, correto? Sim. Não presta serviço para nenhuma empresa, não tem nenhum formato CLT, você é autônomo e monta sua cartela de clientes, né? Qual que é o seu maior desafio hoje? Olha, hoje, para o advogado que tem um escritório de forma unipessoal, né? Não tem uma sociedade, não tem sócios, a grande dificuldade é sustentar o escritório somente sem o apoio de outros sócios. É suportar ali as adversidades e, consequentemente, que é munido e abastecido pelos clientes. Então, se o escritório ele não tem a recorrência de clientela, acaba que fica um pouco pesado. Então, a maior dificuldade de hoje, não só do meu escritório, acredito que de todos os ramos de negócio, buscar cada dia mais atender o maior número de clientes, com qualidade. Sim. Hoje, para sustentar qualquer negócio, que seja uma prestação de serviço, um produto físico, é necessário o quê? Ter clientes, ter vendas. E o maior desafio hoje é trazer essa autoridade para o mercado ver, né, o valor do nosso trabalho e, ao mesmo tempo, fechamento de contratos e ter aquela carteira de clientes recorrentes, né? Acredito que seja o que mantém a operação rodando, tudo fluindo, porque hoje em dia nada é barato, né? Desde um investimento que você precisa como advogado para poder fazer uma audiência, uma gasolina para você se deslocar, até um aluguel de um escritório, uma estrutura física bem montada, exige, né, um valor altíssimo, né, que não é barato para poder manter tudo rodando. Nesse caso, por exemplo, um cliente seu da área trabalhista ou empresarial, ele precise de alguns serviços extras, talvez algo pessoal, alguma coisa criminal, por exemplo, né, que é muito conhecido. Você faz esse tipo de trabalho ou você indica outra pessoa do ramo, você consegue atender? Como é que funciona isso? Você pode ou pode atender também, não sei? O que a gente faz? Primeiro a gente faz um diagnóstico, né, da extensão e qual será a área de abrangência daquela temática. O que a gente faz? A gente faz um estudo de caso. Se o escritório não conseguir atender com excelência, atender com a devida técnica para a resolução do problema, o que a gente faz? A gente chama um parceiro, né, para poder atuar conjuntamente com a gente, para a gente conseguir buscar aquele resultado de forma exitosa. O que eu deixo claro sempre para o meu cliente é o seguinte: o advogado ele é especialista em determinadas áreas, mas ele nunca vai ser um profissional bom em todas as áreas. Sim. Então a gente é bem transparente com o nosso cliente. A gente explica para o cliente: olha, a gente é especialista nessa área. Se eu conseguir atuar, obviamente eu vou fazer
aquele trabalho para ele, né? Uhum. Mas se eu não conseguir atuar, eu vou buscar uma pessoa em quem eu confio, que tenha excelência, para poder fazer a atuação dessa demanda. Então a gente faz sim, né, trabalhos pessoais, até mesmo para clientes corporativos. Hoje eu sou diretor jurídico de uma empresa, chama Sonhar Mais, e a gente Legal. tem demandas múltiplas. E sempre quando chega uma questão fora, extra a atuação do escritório, a gente sempre traz uma pessoa. Para a seara criminal, que é um caso mais peculiar, né, que é um caso que vai ter que ter um profissional bem centrado, especialista naquilo, temos também advogados especialistas na seara criminal que pode dar todo o suporte. Eu, pessoalmente, eu não atuo na seara criminal, mas eu tenho clientes da seara criminal que vieram por intermédio do meu escritório e foi cuidadosamente repassado a um colega de excelência, um colega técnico. Legal. Então varia de caso para caso, né? É necessário fazer um diagnóstico, algo mais simples, né? Às vezes você consegue tocar ali, mas dependendo da gravidade ou complexidade, né? É necessário um cara especialista. Porque quem faz de tudo, né? Às vezes não sabe fazer nada. Exato. Entendi. E bacana. Com certeza vão ter vários tipos de espectadores, né, assistindo esse vídeo. Pode ser que tenha um que esteja interessado em atuar na área de direito, se especializar em advocacia, né, pegar a OAB lá, né, a carteira. O Jefferson, do início lá, que quando não conhecia muito, né, não estudou, não se aprofundou, não teve experiência prática, se você tivesse que conversar com ele hoje, qual conselho você daria? Qual foram os maiores desafios, né, pela experiência hoje? Quem era o Jefferson no começo? E o que você daria de conselho para a sua área profissional, se você pudesse voltar lá no passado e falar sobre isso? Cara, é legal, né? Eu queria falar para o Jefferson do passado o que eu não tive de resposta no passado. Eu falaria o seguinte, eu deixaria claro, né, para essas pessoas que a advocacia é uma área muito boa. Eu digo isso não apenas na questão financeira, eu digo isso na questão de se você tem a empatia, se você tem a identificação com a profissão, para que você vá. O início da advocacia ele é difícil, ele é penoso, mas tudo é um processo. Então, eu falaria para essa pessoa o seguinte, se você tem a vontade, ou se você ainda não tem a certeza que quer ser advogado, o interessante seria você pensar bem, elencar os seus sonhos, fazer um mapa dos sonhos e colocar a advocacia como uma hipótese e aprofundar, conversar com outros profissionais, outros colegas advogados e ter certeza de que tudo aquilo que a gente empenha, tudo aquilo que a gente trabalha de forma contínua, centrada, a gente abdica o nosso tempo, tem retorno. Talvez o retorno ele não vai ser instantâneo, mas o retorno ele vai vir no seu tempo ideal. Então, a advocacia ela precisa de maturação. Não tem como a gente iniciar na advocacia querendo almejar resultados de um profissional que já tem uma bagagem elástica. Sim. Então, eu digo isso muito para as pessoas. Doutor, estou começando a profissão agora. E aí, o que o senhor tem a me dizer? Tenha calma e respeite o processo. A maturação. Mas vai dar certo. Sim. É interessante você falar nesse assunto, porque hoje muitas pessoas não têm paciência, né? Dito que a ansiedade é o mal do século XXI, porque as pessoas estão muito imediatistas. Elas querem para ontem os resultados que às vezes enxerga nas redes sociais um cara que já está lá 10, 20 anos trabalhando, né, que é o resultado daquela semana. E aí, se não consegue, ela acaba desistindo e indo para outra coisa, e fica pulando de galho em galho. E isso é comum em várias áreas. Eu lido muito isso com os meus clientes, quando eu falo de marketing, porque a internet tem pessoas e pessoas, e dentro dela existem muitas pessoas que vendem uma falsa mentira sobre retorno rápido, sobre as coisas serem de forma instantânea. E na advocacia, pelo que você acabou de me falar, não é diferente. Não existe uma necessidade de maturação, de prazo, de tempo, para que a pessoa consiga absorver o conhecimento, aplicar e aí começar a colher os frutos, né? E não é fácil, porque a gente vê relatos, né, que cada Bíblia, né, do tamanho daqueles livros gigantescos de estudos, é lei, é muita coisa. Acredito que com o sistema político, né, que faz emendas na Constituição, acredito que sempre é necessária a atualização
Porque hoje uma lei funciona, amanhã está de outra forma. Explica um pouco sobre isso, essa mudança, né, de cenário o tempo todo, né, na legislação, nas leis, principalmente na área trabalhista. Realmente é verdade isso, assim, de mudanças? Como é que funciona? Ó, eu falo que o advogado ele é um eterno estudante, Legal. porque há muitas modificações legislativas. E com isso a gente tem que ficar atento, se adequar àquela modificação e aplicar. Então, existe sim inúmeras mudanças. Uhum. Então, sempre há votações, projetos de lei. Então, sempre que é aprovada uma lei e aquela lei ela fizer correlação ao assunto do seu cliente, você tem que estar atualizado. Porque realmente, se você fazer a menção a um dispositivo que não tem mais eficácia, um dispositivo que não está mais em vigor, você às vezes vai deixar de fazer um trabalho bem feito, porque você não vai ter ali uma base, não vai ter um dispositivo normativo que vai te dar alicerce sobre aquele fundamento. Então, realmente, tem muitas mudanças e são os livros mesmo ali que ajudam a gente, é o nosso manual diário ali. Legal. E pegando um gancho nesse assunto, né, de mudanças, de avanço, como hoje os advogados estão lidando com a tecnologia? Porque hoje a inteligência artificial veio para ficar, a gente tem essa percepção de que ela está mudando completamente o mercado. Hoje em dia você consegue montar uma peça, né? Você digita lá no chat GPT, eu quero montar uma peça de uma área trabalhista, por exemplo. Ele te dá umas instruções, né? Como que hoje você consegue lidar com isso? Porque acredito que é uma ferramenta poderosíssima que pode agregar, ajudar, mas se o advogado não tiver o diferencial ali, hoje em dia talvez seja algo que possa suprir, né, até a função dos advogados amadores ali. Como que você se antena a isso? Você tem estudado, buscado sobre esse meio? Você já utiliza essas tecnologias? Conta um pouquinho sobre isso. Olha, uso sim, tá? Não uso de forma empírica, não faço isso sempre. Mas a tecnologia está aí, então a gente não consegue ir contra ela, então a gente tem que seguir Sim. ela. Então, uma demanda mais complexa, um assunto que a gente precisa de variantes, a gente joga lá para ver se a gente tem o conhecimento, assimila mais informação de forma mais rápida. A gente vai direto ao ponto. Sim. Então, tem casos complexos, índices, estudos, talvez não questões muito atreladas ao direito, propriamente dito, mas questões elencadas a conhecimento geral, conhecimento específico, índices, métricas. Então, isso faz com que as fundamentações elas fiquem mais consistentes. Então, a gente usa no escritório, mas não de forma objetiva, ela fica em segundo plano, de forma secundária. Mas a ideia é sempre tentar ao máximo buscar se aperfeiçoar, usar, para que isso faça com que a rotina do escritório seja, né, de certo modo, mais elástica, né, o rendimento dos profissionais ali seja maior. Porque quanto mais efetivo e quanto mais rápido a gente conseguir resolver um problema, uma questão, mais célere e mais eficaz serão os nossos resultados. Então a gente vê isso como um ponto positivo, mas precisamos ainda usar mais. Sim, tem que se antenar, né, com a tecnologia. E bacana ter essa visão, porque às vezes muitos colegas de trabalho, né, às vezes estão um pouquinho engessados, né, não querem se adequar. Aí às vezes pode ficar um pouquinho para trás. Sim. Assim como a internet, né, veio, alguns advogados talvez, a turma antiga, às vezes não quer ainda se adequar à internet, mas a gente sabe que não é o único meio, mas é importante estar presente, porque é onde está a audiência, né? As pessoas estão ali conectadas e é mais um caminho para divulgar o seu trabalho, né? Show de bola, meu amigo. Para a gente encerrar, queria primeiramente agradecer. O Dr. Jefferson é um cara muito bacana. A gente se conectou, como eu falei no início, né, numa célula. E ali, poucos minutos ali de bate-papo, ele se demonstrou um cara muito generoso. Inclusive, eu estou passando por um processo contra uma empresa que eu me senti lesado por uma prestação de serviço indevida. E eu fui nas pequenas causas, sozinho, não entendo muito. Fui na cara e na coragem, pedi algumas orientações com alguns amigos advogados. E ele demonstrou muito prestativo de ir lá analisar o caso, pegou lá o número do processo, fez uma análise, me deu um direcionamento, assim,
não me cobrou nada. Assim, eu fiquei muito feliz pela generosidade e o coração dele. Então, hoje, eu trouxe ele aqui justamente pelo coração dele, por ser um cara generoso, porque é um cara do bem, um cara de confiança, trabalhador, honesto, empresário, está aqui no dia a dia rompendo. E contou um caso recente aí que, poxa, deixou o carro na rua, aí quebraram o vidro, levou a pasta dele, o notebook, os equipamentos. A gente sabe que no Brasil não é fácil. Não é fácil ter o próprio negócio, ser autônomo, construir sua carteira de clientes, ter um preço competitivo, se posicionar no mercado. Então, para mim, é uma grande honra trazer histórias como a do Dr. Jefferson Oliveira, que possa inspirar brasileiros a aprender, a se desenvolver, a buscar mais conhecimento. E, Dr. Jefferson, mais uma vez eu quero te agradecer, muito obrigado. Para poder te achar, como é que funciona aí? A pessoa que está vendo esse vídeo precisa de uma orientação, quer contratar o seu serviço, tem alguma dúvida, como é que eu posso fazer para te achar? Fala um pouquinho do seu endereço, suas redes sociais. Fala para a gente aí, por favor. Falo sim. Eu que inicialmente gostaria de te agradecer pela oportunidade, a cordialidade, a recíproco que você citou aqui. Realmente a nossa conexão foi muito genuína, né? Uma conexão de bondade ali. Eu que agradeço a oportunidade. Gratificante, gratidão mesmo. E sempre que precisar, sabe que a gente está à disposição. Gratidão, obrigado. Sobre as redes sociais, o meu Instagram é o Jefferson Oliveira _ADV, esse é o pessoal. E tem também o profissional do escritório, que é jeffersonoliveira.advogados. E nas redes sociais, Facebook também é Jefferson Oliveira. E WhatsApp é 319-7120-7073. Legal. E você também tem um escritório, né, físico aqui em Belo Horizonte. Qual que é o endereço? Meu escritório, onde a gente está situado aqui, é aqui na Avenida Raja, Raja Gabalha, número 2000, sala 614, Torre 1, bairro Estoril, Belo Horizonte. Legal. E se caso você faz também um atendimento online, você faz alguma prestação de serviço, por exemplo, tem uma pessoa lá de São Paulo, você consegue prestar esse serviço também online? Fazemos. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente marca uma call, uma videoconferência, pelas plataformas Zoom, Meet. A gente consegue até mesmo, para clientes um pouco mais leigos, fazer uma videochamada no WhatsApp, que facilita. Sim. Mas a gente consegue sim. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente consegue atender cliente do Brasil inteiro. Legal, show de bola, meu amigo. Então tá aí, esse grande mestre aí na área de advocacia, cara fino do fino. Então, não tem desculpa, hein? Se você está precisando de uma prestação de serviço na área de advocacia, eu sugiro contratar um bom profissional, um cara íntegro, honesto, que vai te entregar todas as soluções, porque existem profissionais e profissionais, né? O Jefferson é um cara de confiança e fico feliz aí por você ter acompanhado até aqui. Se você gostou deste conteúdo, deixa sua curtida, seu comentário, manda para o seu amigo aí, compartilha. Tem alguma dúvida? Vou deixar o contato, as redes sociais e brigadão, tamo junto. Valeu, Jefferson. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto.